Bem-vindos ao Vlog das Anas! Eu recebo vocês com um enorme prazer e tô muito feliz da gente poder estar juntos mesmo nesse tempo de pandemia. Queria pedir pra vocês terem muita calma comigo com a Laura hoje, porque devido a esse problema logístico, a gente fez algumas mudanças na dinâmica da apresentação e do vídeo. Mas eu realmente espero que ajude vocês e que faça vocês entenderem um pouco mais sobre os répteis. E aí galera, aqui é a Laura e vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre o grupo Amniota, que apresenta os répteis, as aves e os mamíferos, mas hoje a gente só vai falar sobre os répteis. O sucesso evolutivo desses animais é o ovo amniótico, que ajuda na proteção e retarda a desidratação, a pele queratizada e mudanças fisiológicas na respiração e na excreção. A pele desses animais é extremamente seca, queratizada e permeabilizada, mas elas são pouco eficientes na retenção de calor, por isso que elas precisam ficar tomando sol a maior parte do dia. Depois de falar sobre a pele, a gente acaba se questionando o que vem abaixo de tantas camadas de epiderme, e é justamente a derme, onde a gente encontra os vasos sanguíneos, os nervos e também células específicas, tais como os teodermos, que são responsáveis pela formação das placas ósseas, e os cromatóforos, que são responsáveis por conferir tonalidades diferentes aos animais. Agora falando em relação ao sistema excretor, esses animais que estão na fase do desenvolvimento embrionário excretam ácido úrico. Agora, quando eles alcançam a fase adulta, esses animais que vivem em ambiente terrestre acabam excretando ácido úrico também. Já os de ambiente aquático excretam ureia ou amônia. O sistema nervoso e os órgãos sensoriais desses animais são bem desenvolvidos. Praticamente todos os animais apresentam um órgão vébero-nasal conhecido como órgão de Jacobson. E nas serpentes, elas são mais desenvolvidas ainda porque elas utilizam a ponta-língua para fornecer e captar informações do ambiente para o órgão. Agora vamos para a classificação dos répteis. Esse grupo não é monofilético porque tem estudos que a ave descendem do mesmo ancestral, mas os crocodilos também são muito parecidos com tartaruga. Uma característica bem comum no clado reptília, mas que não se aplica a todos os répteis, é o fato de que na estrutura craniana eles apresentam fenestras temporais. Justamente por isso, o grupo recebe um apelido que é de apsida, que significa duas aberturas. Depois dessa classificação, devido às fenestras temporais, eles são divididos em dois grupos, Archosaura e Lepidosauria. Então, basicamente, eles são divididos em dois grupos, o Archosaura e o Lepidosauria. E o Archosaura é dividido em mais dois grupos, que é o Testúdia e o Crocodilo. Vamos falar mais um pouco sobre o Testúdia. Então, o Testúdia, ele é representado por tartarugas, cágados e jabutis. Eles são tanto aquáticos como terrestres, mas a reprodução deles é sempre em meio terrestre. Então, elas se diferem dos outros grupos porque ela tem uma carapaça dorsal e um plastrão ventral, que é uma placa óssea fundida na costela, nas clavículas e nas vértebras desses animais. E eles apresentam estruturas de lubrificação, se alimentam de peixes, insetos e plantas. Então, agora eu vou falar sobre o grupo mais diversificado entre todos os répteis, que é o Squamata, formado pelos lagartos, pelas serpentes e pelos anfibenídeos. Esse grupo, ele apresenta escamas que podem ser trocadas periodicamente através do processo de muda. Eles se alimentam de algas, anfíbios, invertebrados, mamíferos e já foram registrados até mesmo casos de canibalismo. Eles apresentam comportamentos muito complexos, principalmente na hora de achar um parceiro. Os machos apresentam órgãos sexuais pares. Isso é conhecido como hemipênis. Na hora de se defender, eles usam processos como a camuflagem, o aposematismo, o mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano. Vamos conhecer um pouquinho de cada espécie agora? Agora, os lagartos. Os lagartos, eles são divididos em lagartixas, iguanas, camaleões e o dragão de Komodo, que é o maior lagarto do mundo. Eles têm a cauda deles, que eles utilizam tanto para locomoção, tanto para autodefesa, quando eles estão em situação de perigos dos predadores. Eles soltam a cauda do corpo deles, distraem os predadores, conseguem fugir e depois a cauda é regenerada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as serpentes. Houve uma descoberta bem recente que nos apresentou um fóssil de uma serpente com 4 patas, o que nos traz a possibilidade de que esses animais talvez sejam descendentes dos lagartos.
Porém, depois de um longo desenvolvimento, eles se tornaram ápodes, ou seja, sem patas. Apresentam um esqueleto simplificado, sem cintura pélvica ou cintura escapular, e algumas dessas serpentes apresentam esporões. Elas também apresentam o cérebro de apsida, que é o mais flexível entre todos os répteis, o que permite que as mandíbulas delas se mexam com mais facilidade e assim permitindo que elas comam a presa inteira. Elas têm 4 tipos de dentição. Elas ocupam diferentes habitats, entre eles terrestre, semiaquático, aquático e arborícola. Elas apresentam uma língua bifurcada que contribui para o funcionamento do órgão femoronasal, que também pode ser chamado de órgão de Jacobson. As serpentes elas podem ser peçonhentas ou não. Se elas forem peçonhentas, ela tem uma estrutura entre os olhos e o nariz, chamada de fossetas loreais, que detectam variações de temperatura e a presença das presas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o grupo Crocodilia, que é formado pelos crocodilos, pelos jacarés e pelos gaviais. Esses grupos são predadores semiaquáticos. Seu corpo é dividido entre cabeça e tronco. Na cabeça se encontra o cérebro de apsida, um pescoço curto e um rosto longo. E o tronco é muito longo e apresenta a cauda, que serve tanto para nado quanto para proteção. Esses animais apresentam uma armadura natural, que é formada pelas placas ósseas e também formada pelas escamas. Agora, os crocodilos. Eles são encontrados em água doce, ambientes marinhos e águas salombras. Eles são conhecidos por ter o focinho mais estreito e os dentes aparecem quando a boca está fechada, o de cima e o de baixo. Eles não são encontrados no Brasil. Agora eu vim apresentar para vocês o Tutsbelly, o jacaré do zoológico. Como vocês podem ver, ele tem um corpo bem longo e um focinho bem largo. E caso ele feche a boca, você só vai conseguir ver os dentes superiores dele. Essas 3 características são bem marcantes dos jacarés. Caso você não queira dar de cara com o Tutsbelly e com todos os amigos dele, evite ir em regiões brasileiras como a Amazônica. E também não se esqueça de que você não vai achá-los em água salgada, apenas em água doce. E por último, os gaviais. Eles são encontrados somente nos rios da Índia e eles são conhecidos por ter um focinho bem estreito e bem alongado. Agora eu vou falar sobre o último grupo, que é os Phenodontia, que possui apenas um representante, as tuatárias, que são encontradas somente na Nova Zelândia. Esses animais apresentam características muito diferentes dos outros répteis, como por exemplo a fisiologia adaptada ao frio, a diferente composição da pele e a extrema longevidade. E agora, por fim, eu vim situar vocês um pouquinho e mostrar a cascavel, que é um exemplo de espécie nativa do Paraná. Ela é muito venenosa e só o veneno já é suficiente para matar a presa. E a marca dela é esse guizo que ela tem na pontinha do rabo. Ela pode ser encontrada em toda a América do Sul, exceto no Equador e no Chile. E ela é muito importante ecologicamente falando porque ela controla algumas populações, como as dos ratos, por exemplo. Ela também é muito importante na área da medicina, pois o seu próprio veneno é usado para produzir o soro que vai curar o veneno dela, e também usado em outros tipos de medicamentos. Agora as curiosidades. A maioria dos répteis são ovíparos, mas nem todos põem ovos com casca. A serpente brasileira mais venenosa é a coral verdadeira. Os crocodilos raramente apresentam infecções por causa do seu sangue, que apresenta um antibiótico natural que faz com que os seus ferimentos cicatrizem mais rápido e sem presença de bactérias. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os répteis. E até o próximo vlog. Tchau! Beijos!